Olá, Sunshine, que sejas muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao SOS Start Over Sunshine, isto podes sempre recomeçar. Então, eu hoje trago-te uma, uma série de estratégias, três em particular, três estratégias que me salvaram, ok? Para navegar na minha própria adversidade. E adversidade nós podemos pensar em variedíssimas coisas, o que é adverso àquilo que é o nosso equilíbrio, todas as experiências que sejam adversas àquilo que nos faz bem, que nos traz paz. Então, tudo o que seja o contrário à nossa paz, ao nosso neutro, porque nós não devemos dar tanto nem à tristeza nem à felicidade, estar no neutro, estar no centro. Eu lembro-me sempre, em relação a esta situação de estar no centro, de Jesus na cruz, e não pela ideia de sofrimento, mas sobretudo porque a cruz tem um centro e Jesus está no centro. E eu acho que essa é a ideia principal daquilo que, quando penso na cruz e em Jesus, penso nisso, ainda que eu não me considero uma pessoa religiosa, mas sim muito mais espiritual. Então, acima de tudo, isto surgiu-me precisamente por uma das minhas adversidades, por exemplo, numa altura em que eu passei pelo luto dos meus pais e que precisei de aplicar a mim, portanto, eu já ajudava muita gente, já era psicóloga há muito tempo, e já havia de facto algumas estratégias que poderiam ser úteis nessas pessoas, mas nós, quando estamos no sofrimento, temos muita dificuldade em sair do sofrimento. De qualquer forma, foi precisamente nessa altura em que eu decidi que tinha que aplicar em mim, porque eu queria, mais do que seguir o caminho que toda a gente, ou grande parte das pessoas que eu conheço, seguia, que era não o facto de pedir ajuda, porque quando nós precisamos de ajuda, nós podemos pedir e devemos pedir ajuda, mas sobretudo quando essa ajuda vem em termos, por exemplo, de pastilhas. Portanto, eu queria, porque eu sou contrária, sou contra fármacos. Eu acredito sempre que nós devemos ser participantes ativos em qualquer processo e principalmente neste processo de luto. E eu acho que o tomar determinado tipo de fármacos vai-nos aniquilar essa nossa energia, no sentido de anular essa nossa capacidade de percebermos e de sentirmos o que temos que sentir naquele momento. Portanto, eu não acredito nada em negar o que temos que sentir, mas sobretudo em sentir, em receber aquilo que estamos a sentir e em deixar-nos moldar por essa experiência. Então, uma das estratégias, principalmente nessa situação, uma das estratégias que me salvaram e que eu agora queria partilhar contigo foi precisamente o perceber que em qualquer situação, principalmente relativamente às pessoas resilientes, elas têm de facto a capacidade de perceber que o sofrimento faz parte da condição humana. Porque é que isto é tão importante? Porque faz com que tu não penses porque a mim. Eh, Retira-te um bocadinho daquela situação de vitimização. Portanto, e quando tu sais desse padrão de vitimização, tu sentes-te participante ativo naquilo que está a acontecer contigo. Tu tens a capacidade de resolução das tuas vivências. E então faz com que tu saias do porquê a mim e o que é que eu posso fazer com isto? De que forma é que eu me posso reconstruir face àquilo que eu agora neste momento tenho em mãos? Hum, a segunda forma de tu lidares, portanto, a segunda estratégia que faz com que tu lides com a adversidade e que para mim foi também muito importante, foi o mudar o foco. Mudar o foco no sentido de tu estás atolhada em sofrimento, a tua vontade é estar na cama, dormir todo dia, se não tiveres que comer, não comes, não queres ver ninguém, não queres falar sobre o que sentes, e portanto apetece-te apenas alimentar esse lado. E porquê? Porque o teu foco está no negativo. Então, mudar o foco no sentido de incluir o bom é a segunda estratégia que eu te proponho. Escolhe, Sunshine, com cuidado, escolhe com muito cuidado onde tu queres colocar a tua atenção. Onde é que tu queres colocar a tua atenção? Quais são as coisas que tu podes mudar? Identifica essas coisas que tu podes mudar, que dependam exclusivamente de ti. Porque se efetivamente as coisas não dependerem exclusivamente de ti para mudar, então deixa ficar como estão e até tu conseguires arranjar uma solução. Portanto, mas muda o foco para incluir o bom, inclui a gratidão na tua vida, inclui aquilo pelo qual hum,
tu te podes sentir bem, tu podes sentir-te grato. É um skill vital para e que deve ser aprendido para ultrapassar as adversidades. O terceiro f a terceira ferramenta que eu acho também é muito importante, e como humanos nós somos muito bons em encontrar as falhas, e de facto as emoções negativas colam-se a nós como velcro, é de facto, nós percebermos que neste momento, nós temos que tratar cada dificuldade, não como se fosse o tigre, que nos aparece, como nós já antigamente, que tem a ver com a nossa genética, como nós estivéssemos nas cavernas. Portanto, tenha atenção às histórias que tu te contas. Não reajas às dificuldades como um tigre que estivesse pronto a atacar-te. Isto é o teu cérebro primitivo, aquilo que tu aprendeste a gerir e a reagir. Antigamente nós saíamos de manhã da caverna, não é? E eu, a mulher das cavernas, saía da caverna e olhava para fora e a primeira coisa que eu vi se fosse um tigre, eu tinha que ter uma reação de luta ou fuga. Neste momento nós estamos a reagir ao stress e às dificuldades como se estivéssemos constantemente a reagir, a lutar com tigres. Qualquer problema é um tigre. Isso causa em nós, no nosso cérebro, que neste momento já evoluiu. Portanto, essa situação é útil como evolução, não neste momento, já não há necessidade disso. O medo neste momento já não tem a necessidade de ter mais força do que tu, logo isso é uma escolha. Portanto, a terceira ferramenta é escolher. Escolher de facto a gratidão, escolher de facto as emoções positivas. Não tens que ter uma vida perfeita, ninguém tem, mas de facto escolher as histórias que tu te contas a ti próprio. E portanto, procura especificamente frases que comecem por eu sempre, eu nunca, por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não devia, eu não ando bem, eu não sou bom nisto, eu quero, em vez de, por exemplo, eu vou fazer ou eu sou, eh, um dia. Portanto, tem cuidado com as histórias que tu te contas a ti próprio e sai desse padrão. Quebra essas correntes. Não sejas como o elefante que aprendeu a ficar preso desde pequenino à corrente só porque lhe ensinaram. E quando cresce, continua preso à corrente, mesmo que tenha a força para arrancá-la. Ser um pássaro e voa, ok? Quebra essas correntes porque tu podes sempre recomeçar. Eu espero de facto que este vídeo te seja útil. Coloca like no vídeo se tiveres gostado, partilha, subscreve o canal, vai ajudar muito a que este vídeo e outros, como tenho aqui no canal, cheguem a quem precisa. Sunshine, tudo de bom? Um beijinho muito grande, beijos no coração. E recomeça, Sunshine, porque tu podes, sempre.